gente também sabe que o PIBID ele só existe porque os estágios supervisionados, de certa maneira, fracassaram no propósito deles. Como a obrigatoriedade, então, é recente, nós não temos ainda práticas de aula de filosofia que a gente possa recorrer. Nós estamos começando a ter isso agora, o que é diferente, por exemplo, nas outras disciplinas, história, matemática, física, por exemplo. Todas essas questões levantadas convergiram para uma proposta de metodologia chamada de trem filosófico. A ideia de fazer referência ao trem de ferro é porque ele nos remete à noção de movimento, mudança. É interessante os alunos imaginarem a disciplina de filosofia como uma viagem, na qual eles se deslocarão através de várias estações, temas, sempre lembrando que nunca voltamos os mesmos após uma viagem. Os vagões nos remetem à compreensão das etapas que devem ser seguidas, destacando-se a flexibilidade com a qual esses vagões podem ser inseridos na composição do trem. Os vagões seriam estruturas formais que podem ser preenchidas por diferentes conteúdos. E por fim, e por que não dizer o mais importante, o significado afetivo que o termo trem possui no imaginário do povo de Minas Gerais. Então, o trem filosófico possui um eixo comum, que é representado pela locomotiva, que perpassa toda a sua extensão, pois é a locomotiva que puxa toda a composição de vagões, e é o maquinista, no caso é o professor, na cabine, que direciona os demais compartimentos ou sequência de vagões. O eixo comum é o tema central da discussão, que norteará a unidade, o bimestre ou o ano letivo, de acordo com a estratégia adotada pelo professor em conjunto com a escola. Esse eixo comum movimentará todos os vagões, ou seja, a sequência de procedimentos didáticos daquela unidade de ensino. É uma imagem bem simples, né, de um desenho de uma locomotiva com os vagões. E nós definimos, então, 5 vagões básicos para isso. O primeiro vagão chama-se Este Trem Me Faz Pensar. O segundo vagão é denominado de E Eu Com Isso. Consiste na possibilidade de associar a realidade que cerca o aluno com o conteúdo trabalhado em sala de aula. Chegamos ao vagão, assim falava o filósofo. Nele teremos a investigação através da leitura de fragmentos do texto de filósofos, ou textos integrais com os quais o professor tentará integrar o mundo do aluno ao mundo da filosofia, sem ter que utilizar apenas de fontes secundárias. Mas é uma perspectiva que visa aí colocar os estudantes dentro da dinâmica da criação do conceito, desde a problematização até o que os filósofos alcançam, que seria a criação do conceito. Isso não quer dizer que nós temos a pretensão de fazer com que os alunos do ensino médio criem conceitos em sala de aula, mas que entrem nessa dinâmica da criação do problema, da identificação do problema, ao processo de inquietação e a construção, a arquitetação do conceito. Então, um dos objetivos desse jogo foi, percebendo esse tipo de problemática, fazer com que os alunos meio que se envolvessem com termos que são bem comuns nas nossas aulas, né? Quando a gente dá aula, a gente usa muitos termos e palavras que, na maioria dos casos, os alunos não entendem, não compreendem o significado. Então, as cartas utilizam esses termos, né? Tem neles esses termos, tem personagens que são os filósofos, e a proposta é que eles, manipulando esses jogos, mantenham em mente essas ideias, a compreensão desses termos, né? A ideia é meio que eles, jogando, brincando, daquela forma lúdica, consigam ter uma boa apropriação, tanto de termos, de conceitos, e um pouco do filósofo, sua época, e dos seus conceitos, né? O PIBID foi desde o início concebido com 5 eixos de atuação nosso lá, que são 5 eixos que eu gosto de, a gente sempre relembra muito e tenta provocar, seja com os supervisores, como com os bolsistas de iniciação
devem compor a proposta do plano de trabalho deles, né? Então, o primeiro deles é a questão do envolvimento com o conjunto da vida escolar. A partir do trabalho, eu trabalho com estágio, né, com os alunos da licenciatura em filosofia, e uma das coisas que a gente mais percebe, inclusive também no trabalho às vezes com professores novos ou formação continuada, é que a maior parte não sente dificuldade com a filosofia para ir para a escola. Sente dificuldade com tudo aquilo que não é propriamente a filosofia dentro da escola. Porque é todo um universo no qual ele não domina absolutamente nada. Então, esse envolvimento com o conjunto da vida escolar para nós é importante. Ou seja, tem uma feira cultural, tem uma atividade interdisciplinar, um projeto interdisciplinar, reunião de conselho de classe, reunião de pais, reunião, quer dizer, a gente quer que o bibidiano passe de alguma maneira pelo conjunto das experiências que a escola proporciona. Depois, um processo progressivo, né, de exercício da docência. Então, eles não são, como a gente pega alunos desde o segundo semestre, não é obrigado propriamente a estar entrando já em sala de aula, mas a fazer o processo progressivo, né, junto com o professor supervisor, dele lecionar. Depois, a produção de material didático, ou seja, que ele se envolva de alguma maneira, no período que ele passa no PIBID, e lá a gente tem como regra, acho que deve estar isso em outro espaço aqui, uma questão dele passar 2 anos, né, cada 2 anos, o máximo que fica conosco dentro do PIBID de filosofia é 2 anos. Então, rapidinho, como é que funciona? O projeto desenvolve-se em 2 etapas. Primeiramente, uma formação de equipes, onde num horário fora do horário de aula, a gente vai se encontrar e existirão os treinos. O que são esses treinos preparatórios? Justamente os encontros auxiliados por bolsistas do PIBID, onde a gente vai estar trabalhando escolhendo o que é um argumento, o que é uma falácia, né? E aí, desenvolvendo também o tema que será trabalhado. No caso, para uma primeira experiência, nós escolhemos o tema liberdade de expressão. E aí, no caso do livro do embate, né, depois dessa preparação de 4 semanas no mínimo, né, vai haver o dia do embate, e aí eles vão ter os rounds. E cada round vai ter um subtema ligado a esse tema central que é a liberdade de expressão. Aí tem uma premiação, né, para todos os alunos. A ideia não é que os se posicionem a favor e o outro grupo se posicione contrário ao tema, né? Os dois podem ter 2 das 4, 6 equipes que se inscreverem, podem ter todas uma posição favorável ou contrária ao tema. O que é importante? Que ele saiba argumentar, né? Que ele use argumentos que sejam válidos, corretos. Foi um jornal que foi bem interessante a experiência, porque a gente aproxima os estudantes, Rafael, o Deison, que está aqui hoje, a gente dá um intervalo, a gente chama os alunos para entrevistar, para ver se eles querem escrever alguma coisa. Na conferência eles podem também comentar sobre, tem um e-mail também que a gente deixa para eles poderem estar interagindo com a gente. Então, a proposta do vídeo era assim, tentar aproximar, entender o que eles, não que eles gostam assim, de querer poder, mas ver como a situação da aprendizado, como essa metodologia que a gente pode estar comentando. Nós somos a primeira geração de professores de filosofia pós-ditadura e a gente está numa fase de teste para ver o que rola nesse momento. Então, as experiências que o grupo andou fazendo na escola ao longo do tempo que existe lá no Espírito Santo, a gente constatou que para a gente conseguir tornar a filosofia tangível para o aluno, para não parecer uma conversa muito teórica, distante, né? Digamos assim, do que é a vida na sua prática mesmo. Então a gente resolveu fazer uma aposta, um teste ainda, né? E o grupo abraçou por causa, a gente chama de empatia, a gente quer promover na escola, digamos, ações que tenham isso como foco, a empatia, porque a gente constatou que quando a gente traz o aluno para perto, em alguma medida, alguma ação, então a gente consegue isso que há muito nos faltava, que é o que ouvir. Quando a gente consegue ouvir o aluno, então, e quando ele se vê inserido no processo, então a construção do conhecimento acontece. Uma montagem, né? Como são 2 equipes, uma trabalhou no ano passado com tragédia e a outra trabalhou em comédia. A gente trouxe o pessoal da comédia, o grupo da comédia, que fez uma montagem do Elisista, do Aristóteles. Eles trabalham vendo autores, alguns dramaturgos, o especial para essas montagens, a gente trabalhou com Stanislavski, né? Que
com Augusto Boal. Então foram os referenciais teóricos que a gente trabalhou, desde, sobretudo, do Boal. No ano passado a gente praticou uma série a gente aplicou uma série de planos de atividade na escola, porque a escola tinha uma demanda de problemas sociais graves, assim, crônicos. E a gente entendeu que a metodologia do Boal servia muito bem para levar um trabalho de teatro, de corpo, de expressão corporal naquela escola para provocar uma reflexão sobre os problemas deles. Tá? Então o trabalho foi feito nesse sentido. Mas, como eu disse que a coisa era séria, nenhuma delas apareceu até agora. Só penso em putaria. Ei, Cleonice, boa noite, Cleonice. Colocado vários temas, aí foi votado, enfim, teve toda uma discussão sobre quais temas a gente vai trabalhar, então totalmente relacionados com a realidade dessa escola, no caso as drogas, enfim, né, como uma escola de periferia e tudo mais. Teve casos até próximos, quando a gente começou a utilizar o tema, enfim, de tráfico, uso dentro da escola, a gente tentou problematizar esse tema de duas maneiras, né? Com as drogas lícitas e ilícitas. Aí, como é que a gente vai trabalhar isso? Vocês podem ver, Epicuro, então com uma abordagem clássica, mas também não criando um ambiente tradicional de uma filosofia. A gente utiliza o método do Silvio Galo, com esses 4 momentos, e com esses 4 momentos, então, a gente pôde utilizar desse tema como sensibilizador para trabalhar Epicuro. A gente fechava a porta. Por que eu estou falando isso? Porque isso foi um modo da gente fazer com que os alunos se interessassem um pouco pelo tema e o que a gente ia falar. Então a gente preparava todo um campo. Então a gente entrava na sala de aula, fazia com suspense, fechava a porta e dizia assim: galera, a gente vai trabalhar com um tema hoje, que é um tema que todo mundo basicamente consome, ou que é um tema que faz parte da realidade de todos. Como assim, professor? Então, olha só, eu vou fazer um contexto histórico, então aqui que entra uma das interdisciplinaridades, um contexto histórico de cada produto, e vocês vão ter que adivinhar o que produto é. A gente procura sair da sala de aula para eles terem um contato com a escola e todos os espaços que se consomem drogas, né? Enfim, drogas lícitas, ilícitas. O motivo de a gente trabalhar esse filme também foi esse, sabe? De tentar trazer o que a gente busca, além de achar temas que são ensináveis para os alunos em sala de aula, no ensino médio, são esses temas coisas que eles vivem, sabe? Do meio deles. Não deixar a filosofia como algo aquém, algo longe deles, mas buscar trazer para o seu cotidiano, que eles vejam uns filmes que eles já podem ter assistido, mas que não viam dessa forma, não ser apenas uma atividade lúdica, sabe? Ver o cinema realmente como uma forma de ensinar filosofia, de abstrair conceitos por imagens. O RPG que nós desenvolvemos foi a parte que os alunos desenvolveram, eles queriam participar do Ciências. E eu tive que ler bastante junto com eles vários sistemas, né, regras, para tentar adequar um sistema que se adequava a ensino de filosofia, eles queriam fazer sobre o ensino de filosofia em específico. E nós encontramos muitos pratos com isso. Mas a gente usou o GURPS, não sei se alguém conhece o GURPS, sistema velho pra caramba, para adequar, pelo menos, o ensino de filosofia durante uma aventura RPG. Porque o GURPS ele é genérico, ele é bem abrangente, ele pode se adequar a qualquer tempo ou situação histórica. E nós conseguimos montar uma história e um sistema básico no início, para que os alunos, aqui esses são os 3, Matheus, Gabriela e Fernanda, participassem do Ciências. Essa foto já é na fase de finalistas, a gente chegou na fase de finalistas do Ciências. Ações afirmativas são mesmo necessárias. No ano de 2014, após eleições, a gente ficou muito receoso assim, do que trabalhar. No primeiro semestre, o professor estava trabalhando no contrato social, estava trabalhando
filosoficamente essa conversa. Eles tomaram essa decisão, isso nasceu deles, né? Vocês vão ver um vídeo que a gente vai falar sobre isso. E a gente decidiu o seguinte, especificamente, nós criamos as eleições da escola e escolhemos alunos que pudessem representar alguns filósofos, só que a gente não queria que essa experiência se reduzisse aos alunos que representavam cada filósofo. Nós criamos secretarias de cada filósofo para discutir quais seriam a abordagem daquela proposta governamental para a cidade. Então, nós tínhamos 6 secretarias. Me ajudem aí, Márcia. Olha, era a Secretaria da Saúde, do Transporte, Direitos Humanos, Educação, Cultura. Nossa, mas aquilo foi barato. No momento que a gente começou a falar sobre as secretarias, os alunos questionavam assim, sim, Secretaria de Direitos Humanos. Professora, o que são direitos humanos? Nós fizemos releituras de obras, então eles tiveram acesso, né, às grandes obras de arte que trabalharam com a mitologia, principalmente os grandes artistas aí do período do Renascimento. Então, conversando com a Angela, a gente bolou, né, essa ideia das histórias em quadrinhos. Muito bacana, né, porque, poxa, eles, né, fizeram mesmo com vontade, dá pra ver aqui algumas imagens. Nem eu tinha essas imagens, Angela. Eu só. Massa. E, enfim, foi demais. E no final do ano, né, lá numa das escolas que a gente atua com o projeto, resolvemos então trabalhar literatura de cordel e filosofia. O pessoal do EJA foi em cima da defesa de Sócrates e eles tinham que passar aquilo para o cordel. Vocês veem lá, é o Sócrates. No ensino regular foi a questão do preconceito. Foi mais ou menos isso, que eles também faziam um cordel, faziam um texto, a xilografia e depois montavam um livrinho. Foi mais ou menos isso. Eles também fizeram algumas intervenções, né, com relação à própria literatura de cordel, né? Vocês fizeram aí com os alunos um estudo de métrica para que eles pudessem estar criando, né? Centrar na figura do aluno, que é o que tem que aprender a filosofia, a gente tem que partir do que tem, né? Então, nessa questão, por exemplo, você tem uma realidade na Bahia, que não é exclusividade nossa, infelizmente, tem aluno que chega no ensino médio semi-alfabetizado ou analfabeto. Então a gente fala, tem que dar os textos, você dá o texto, o cara não sabe ler, e aí? Né? Então como é que você inclui esse aluno na jogada? É claro que nem todos são analfabetos, mas você tem alunos com sérios problemas, que não é problema de filosofia, é problema do cara não saber ler. Não tem problema com a filosofia só, tem problema com tudo. Então, como é que a gente faz para envolver o aluno na aula de filosofia? E a participação do PIBidiano, é claro. Como é que o PIBidiano atua junto com o professor? Então, a gente pensou num modelo, que é o que a gente está trabalhando um pouco, que é partir primeiro de uma motivação, sensibilização, que isso parte sempre de imagens, música, né? Você vai trabalhar a questão da existência, aí você traz uma música para o aluno pensar sobre aquela música e tal, e aí depois a gente parte para um outro momento que é a problematização. A partir da problematização, o aluno vai identificar depois no texto por que o filósofo está falando daquilo. Onde é que está o problema? Né? Porque muitas vezes acontece a gente emprestar o problema para os outros. E se você empresta o problema para o aluno fala assim, isso não é comigo, eu não tenho nada com o seu problema. Né? Então o aluno tem que pouco vivenciar o problema. Como é que ele pode pensar aquele problema? E aí você tem que fisgá-lo para o problema, tem que trazer para a discussão. E o primeiro projeto de leituras filosóficas. Nós sentimos uma necessidade muito grande de incentivo à leitura. E principalmente a questão da leitura estrutural. É um projeto
obra literária a partir do tema amor, buscando esclarecer a influência do romantismo na sociedade, tal como a sua influência na criação do mito do amor romântico. Usamos como metodologia a criação de um material didático, que eu mostrei, planejado para 4 aulas. Esse projeto já foi aplicado em uma das escolas, né? Aí, na parte da problematização, nós procuramos trazer mitos, né? Então, nós pegamos o mito de Eros e Psique, Laia e Imaginu. A gente ampliar a questão do universo do ambiente escolar. Então, a primeira sessão aconteceu na universidade. Então, nós retiramos o aluno da escola, levamos até a universidade e fizemos a primeira realização. Então, o projeto tem como objetivo a exibição de filmes brasileiros nas escolas, em diálogo com a filosofia. O filme a ser exibido será uma história de amor e fúria, né? Onde trabalhamos momentos históricos presentes no filme. Eram 4 momentos, 3 momentos exatos reais, brasileiros, e um outro futurista, né? E aí o apoio filosófico que nós utilizamos foi as teses sobre o conceito de história do Walter Benjamin e o apoio do comentador Michel Levy. E a gente pensou nessa ampliação, colocamos um painel, uma história do cinema brasileiro, né? Antes deles entrarem na sessão para assistir o filme, e daqui esse painel. Também no momento do filme, é um momento que ela apresenta 3 obras, e a gente fez cartazes dele. Então, as dinâmicas também foram diferentes, né? Teve a dinâmica, quando o meu grupo, por exemplo, quando a gente foi para fazer a discussão, eles já estavam tudo sentadinhos em cadeiras circulares. Aí eu falei, não, vamos ficar no chão, é um momento mais nosso, vamos conversar algo mais próximo. E é algo bem intimista, assim, onde nos deitaram, vou sentar e a gente fez a leitura. O projeto, ele também aponta, né, que a fala filosófica, ela não se improvisa e deve também ser aprendida. Então o projeto, ele teve, digamos assim, esse foco de desenvolver uma estratégia pedagógica que envolvesse o diálogo, né? A partir de uma leitura também de um texto do Gadamer, que é presente no Verdade e Método, um capítulo sobre a incapacidade do diálogo, o Gadamer aponta que na época atual uma certa incapacidade para o diálogo e aponta o espaço da escola, o espaço da educação como um lugar onde essa incapacidade se apresenta de forma assim, mais flagrante, né? E ele apresenta 3 obstáculos para uma prática dialógica na educação. Um é o papel, a postura do professor, né? Como o professor se vê como porta-voz da ciência, como lugar da fala, como lugar da verdade, então ele também não dá espaço para o aluno falar. O segundo obstáculo é a dificuldade dos próprios alunos de saírem da posição passiva e da posição para uma postura ativa, né? E o número excessivo de alunos em sala. Então a gente também considerou esses 3 obstáculos e tentamos desenvolver uma prática que pudesse superar esses obstáculos. As nossas pesquisas nos levaram diretamente ao personagem de Sócrates, né, uma série de, digamos, toda uma literatura que envolve uma pedagogia socrática, as pesquisas de diálogo socrático, seminário socrático. E nós chegamos nessa pesquisa a um modelo que basicamente nada mais é do que uma discussão escolar, acadêmica, feita pelos alunos, né, onde o professor ele não participa diretamente dessa discussão, né? Ele coloca questões e os alunos eles têm que discutir entre si, buscando, digamos assim, uma hermenêutica do texto estudado. Uma experiência que nós tivemos lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, é um projeto interdisciplinar desenvolvido no Colégio Estadual Félix da Cunha. Só para sintonizar vocês, esse colégio ele tá localizado numa região portuária bastante deficiente social e economicamente. Pesquisar mais essa questão da identificação do aluno com a própria escola, a partir do seu próprio contexto social, né, e aí sim dentro do contexto escolar. Essa reunião interdisciplinar na escola e uma reunião disciplinar dentro da universidade. E os outros dias nós programávamos, já na reunião de terça e de quarta, o que faríamos com os alunos, quais as oficinas, quais as atividades que aplicaríamos para esses alunos, com esses alunos e professores.
Nós enxergamos, então, o aluno como sujeito. Em alguns momentos a gente dizia que era nosso cliente, né? E quando a gente fala de cliente, a gente tem que tratar bem. Dá para ele uma liberdade de escolha, de ação. Mas o aluno, enquanto sujeito, ele pode criar. E ele pode representar a partir do seu contexto. E por que não construir? E é isso que a gente queria, que o aluno, a partir daquele trabalho do PIBID dentro da escola, com todos os discípulos, construísse alguma coisa com uma única ferramenta: a liberdade de pensamento, a liberdade crítica, a partir da sua visão de mundo e não da nossa visão de mundo, né, que de fato a gente tem visto alguns erros na aplicação de projetos quando a gente leva a coisa, como eu disse aqui, de forma vertical. Vamos apresentar o nosso trabalho que tem girado em torno da leitura, da utilização do texto filosófico, do texto clássico na sala de aula com os alunos. O que fundamenta o uso do texto clássico na sala de aula? O pessoal, na primeira apresentação que eu assisti, mais cedo, relatou o debate que foi feito aí sempre na prévia das eleições. Eles relataram que os alunos, no meio da discussão, no meio do processo de pesquisar sobre o assunto, mas acabaram promovendo debates assim, de nível muito interessante para alunos do ensino médio, sem gritar, sem berrar, sem articulando. Tá? Então, eu acho que o texto clássico tem muito a nos indicar assim, nesse sentido. De tornar o aluno, como o pessoal fala, né, tudo vagamente, assim, tornar o aluno mais crítico, mas tornar o aluno um pensamento que ele mesmo entende o que está falando, sabe do que está falando, porque conhece as opiniões contrárias, de criticar, vai mais nessa linha, a nossa utilização do texto filosófico. Como ensinar filosofia para o ensino médio, dada a uma insuficiência e uma deficiência em materiais didáticos para o ensino médio. E o pior ainda, que não é só esses problemas, mas como ensinar filosofia para o ensino médio com a insuficiência e deficiência dos materiais didáticos. Esse trabalho surgiu de um incômodo relativo ao ensino de filosofia. Como ensinar filosofias se distanciando dos textos filosóficos. Porque os materiais didáticos de filosofia que se pode observar parece que se pauta mais em encher de textos e uma dada interpretação do que o trabalho integral desses textos filosóficos. E lançamos uma plataforma online cujo intuito principal é democratizar o acesso aos textos filosóficos. E esse trabalho, em conjunto com o PIBID e as oficinas de tradução, não é apenas meramente traduzir o texto filosófico, mas como contextualizar esses textos a partir de um dado momento histórico do autor. Momento histórico ou momentos, digamos, de produtividade científica, para evitar um certo anacronismo na leitura dos textos filosóficos, que é muito comum, e inclusive nos materiais didáticos, ocorre muito. Então, nossa pretensão é se distanciar dos materiais didáticos já presentes na rede pública e aproximar de uma maneira que seja produtiva e proveitosa a aproximação aos textos filosóficos em si. Desde as eleições de 2014, no caso ano passado, verificou-se a necessidade de se debater temas questionados à filosofia, sobre temas relacionados dentro da filosofia científica, que era para despertar o sentimento dos estudantes do ensino médio. A escola que faço parte é uma escola de referência do ensino médio,
escola. É possível que isso ocorra realmente, mas a ambiguidade não está no PIBID, e sim nas condições objetivas da educação no país. O PIBID cumpre a sua parte ao pôr o aluno em contato com essas condições para que sua iniciação à docência seja efetiva e sua opção profissional consciente. No entanto, a educação com a qual esse estudante toma contato é que vive uma grande ambiguidade. De um lado, sua notória relevância real e proclamada em termos sociais e políticos, em nome da qual se justificam investimentos, como os envolvidos no PIBID, inclusive, visando a melhoria da formação dos professores. De outro lado, as condições precárias de trabalho e remuneração, que tendem a afastar justamente os mais qualificados, que podem almejar outras oportunidades no emprego. É, portanto, nessa esfera da necessidade de melhoria das condições objetivas da educação que o problema do possível desinteresse dos licenciados pela profissão deve ser atacado. Ao PIBID e aos cursos de formação de professores, cabe apresentar aos alunos a escola real, na qual atuarão caso decidam por esse caminho profissional. Como nós poderíamos trabalhar a estética no ensino de filosofia? Então nós nomeamos nosso projeto de Para que serve a arte, porque essa seria a problemática que nós iríamos trabalhar. Então nós fizemos uma série de sequências didáticas, que envolvem aulas, exercícios. Então é um projeto que entra na disciplina normal do terceiro ano do ensino médio, durante um bimestre. Então nós estamos finalizando agora. E o objetivo era apresentar e discutir os principais problemas da área estética, através de aulas, e também os alunos deviam fazer, tinham que ter uma experiência artística por eles mesmos, que envolve tentar entender para que serve a arte. E aí eu lembro que quando a gente começou o projeto, eu cheguei na sala de aula e falei assim, olha só, agora nós vamos, primeira aula, introdutória, nós vamos começar a falar sobre arte. Aí eu comecei, bom, para que serve a arte? Aí um aluno falou, para nada, professor. Eu falei, ótimo, talvez no final do projeto você continue com a mesma concepção, mas agora você vai ter, porque você vai ter mais embasamento. Porque, como assim, por que serve? Não sei, para nada. E a nossa sequência didática, ela envolve esses temas que nós colocamos. A obra de arte ela deve ser fluida, bela ou conceitual, a obra deve transmitir uma lição de moral, ou se a obra deve revelar uma mensagem sobre a realidade. Quando nós partimos para esse ensino, então nós dividimos em basicamente 6 aulas, onde uma primeira foi uma apresentação geral sobre a arte, e onde o Márcio fez uma exposição do que se pensava em arte na Grécia, e a gente foi até as obras mais modernas, a gente foi ali Matisse, Duchamp, que acho que o mais visto. Sempre preciso falar de Duchamp quando se fala de arte moderna. Depois o Leandro entrou com as aulas da arte, se elas deveriam ter uma intencionalidade de um propósito moral. Então ele trabalhou questões de teatro e de cinema. Se a intencionalidade numa obra, se aqui deixa de ser obra de arte porque passou a ter uma intenção moral. Ou se a obra de arte ela realmente deve ter uma intencionalidade, ou se ela fica na questão da subjetividade de cada um. E as minhas aulas, justamente, eu tentei falar sobre a questão da beleza, da crítica do juízo de gosto, que foi muito difícil, eu descobri que tentar trabalhar Kant com os alunos do ensino médio é meio desafiador, ainda mais quando eu mesmo não tenho domínio da área, sou um aluno da graduação, do BCH e da filosofia ainda. E também agora ficou faltando uma aula que ia ser posterior à feira, que é a obra de arte, as obras de arte como conceito filosófico.